contigo, nossa eterna gratidão. E que nessa noite vem trazer a sua mensagem para todos nós. Então, que ele possa ser inspirado pelos amigos franciscanos e pela espiritualidade aqui desta casa, para que a sua mensagem possa tocar o nosso coração. À vontade, tá? Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, que as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo nos envolvam a todos, nos fortalecendo, nos enchendo de alegria, porque na verdade todos nós somos filhos do amor do genitor divino, a substância da qual nós somos feitas. Não estou falando a do corpo, estou falando a substância da alma, do corpo espiritual, do espírito propriamente dito. Essa substância é divina e por esse fato, por essa realidade, dorme em cada um de nós possibilidades fantásticas, fantásticas. Muitas vezes nós não nos recordamos, mas um sábio descido do céu, no dizer de João, quando define Jesus, de que ele é a luz viva que do céu desceu à terra, esse homem aí nos disse certa vez: podereis fazer o que eu faço, e até bem mais. Então, isso é uma realidade fantástica, não é? Jesus passava defronte do templo em Jerusalém, e lá vivia um homem cego de nascença, mendigava. Os discípulos perguntaram a Jesus: Senhor, quem pecou? Esse homem ou os seus pais? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas isso que acontece com ele é para as obras de Deus, para glorificar as obras de Deus. Nós temos que fazer as obras do Pai, disse ele, enquanto é dia, porque logo vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. E nós que estamos no mundo, devemos fazer a vontade daquele que nos enviou. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E dizendo isso, cuspiu no chão, e com o pó da terra ele fez um lodo e untou os olhos do cego. E disse ao cego: vai ao tanque de Siloé e lava-te. O tanque de Siloé ficava a cerca de 800 metros do templo, na direção sul. O cego foi e voltou vendo, retornou vendo. As pessoas que viam o cego diziam: mas esse homem aí não era aquele cego? Alguém dizia: não, é alguém parecido com ele. O cego disse: não, sou eu, o cego. Quem te abriu os olhos? Perguntaram. O cego disse: um homem chamado Jesus.
fez com a saliva um lodo e untou meus olhos, e me disse: lava-te no tanque de Siloé. Eu fui, me lavei e voltei vendo. Alguém disse: mas esse homem é um pecador. Ele não podia fazer isso. Hoje é um dia de sábado, e ele não podia curar no dia de sábado. Outro disse: vamos levá-lo aos fariseus. Pegaram o ex-cego e levaram para os fariseus no templo. Chegando lá, os fariseus perguntaram: quem te abriu os olhos? Um homem chamado Jesus. Untou meus olhos, mandou eu me banhar no tanque de Siloé e eu fiquei vendo. Alguém disse: mas esse homem está mentindo. Ele nunca foi cego. Outro disse: mandem chamar seus pais. Mandem chamar seus pais. Alguém correu, trouxe o pai do cego, os pais do cego, e os fariseus lhe perguntaram: esse homem é teu filho? Ele nasceu cego? E por que agora ele está vendo? Os pais responderam: esse homem é nosso filho, e nós sabemos que ele nasceu cego, mas como está vendo agora, porque está vendo, nós não sabemos. Perguntem a ele. Ele já é de maior, já responde pelos seus atos. Na verdade, os pais estavam com medo porque o templo já tinha expedido um edital que expulsaria do templo aquele que dissesse que Jesus era um profeta. Os pais, temendo, passaram a responsabilidade para o filho. Mandaram chamar o filho, novamente o ex-cego. Dai glória a Deus. Uma coisa nós já sabemos: esse Jesus é um pecador. O cego disse: bom, se ele é um pecador, eu não sei. Eu sei que eu era cego e que agora eu vejo. Como foi que ele te abriu os olhos? O cego disse: mas eu já vos disse isso. Como ele me restituiu a visão e vós não acreditastes? Por quê? Estás querendo ser discípulo dele? Aí os fariseus: discípulo dele és tu. Nós somos discípulos de Moisés. Moisés nós conhecemos. Moisés falou com Deus, mas esse aí nós não sabemos quem ele é, de onde ele veio. O cego disse: não sabeis quem ele é? Não sabeis de onde ele veio? Desde quando Deus atende um pecador? Desde quando se ouviu dizer que alguém tenha curado um cego de nascença? Eu era um cego de nascença, e agora eu vejo, e vós não sabeis quem é esse homem? Esse homem é um enviado de Deus, um enviado de Deus, porque só um homem protegido por Deus pode fazer um fato desse, uma coisa dessa. Os fariseus disseram: tu és um pecador desde o ventre da tua mãe, e expulsaram o cego dali. O que nos surpreende é os preconceitos humanos. Os preconceitos humanos. Certa vez, William Barrett, fundador do Instituto de Metapsíquica de Londres,
teve a oportunidade de dizer na obra No Umbral do Invisível, se não me falha a memória. Ele disse assim: o depoimento do mais simples dos homens deve ser aceito quando for baseado numa experiência pessoal, mais do que a negação do sábio, baseado na sua ignorância. Ele era um homem cego, inculto, vivia mendigando. Para comer, para se alimentar, dependia da caridade alheia. Devia sofrer terrivelmente, até que o dia ele sentiu o lodo colocado por alguém em seus olhos, e aquela voz inconfundível: vai e lava-te no tanque de Siloé. Ele ouviu isso, e não os fariseus. Ele sentiu o lodo dos seus olhos, e não os fariseus. Ele banhou os seus olhos e viu a luz do dia, e não os fariseus. Esse depoimento aí é verídico, foi uma experiência pessoal daquele cego. É mais importante do que a negação dos sábios, dos doutores da lei, baseada na sua ignorância, no seu preconceito. Aquele era um homem cego, mas que usava a lógica, mas que usava a razão, o bom senso. Ora, se alguém me restitui os olhos, a visão, eu que era cego de nascença, esse homem só pode ser um enviado de Deus. Mas o preconceito humano chega a um ponto incrível. Nós já ouvimos aqui Albert Einstein dizer: existem duas coisas que são infinitas. Uma é o universo e a outra é a insensatez humana. Mas quanto ao universo, disse Einstein, eu não tenho certeza, ainda não, de que ele é infinito, como se dissesse. Mas quanto à insensatez humana, eu tenho certeza de que ela é infinita. Ela é infinita. A vida é sempre assim. Cada um de nós estamos colocados no canto melhor para cada um de nós. A vida é sábia. O interessante é quando Jesus diz assim: mas isso aconteceu com ele para as obras de Deus, para que sejam glorificadas as obras de Deus. Não existem sofrimento, nem todo sofrimento é débito. Existe o sofrimento que é crédito. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Nem todo sofrimento é culpa. Esse caso do cego era um. Nem ele havia pecado, nem os seus pais, mas era para que se manifestasse as obras do Eterno. As obras do Eterno. Né? Quantos espíritos de escola não vêm ao mundo e preferem provações terríveis para que não tropecem, para que não caiam, para que não cometam erros. A literatura espírita está cheia desses fatos, fatos fantásticos, espíritos que vieram ao mundo e buscaram provas terríveis para acabar de uma vez por todas com o orgulho e a vaidade que ainda, resquícios de orgulho e de vaidade que ainda palpitavam neles, espíritos descidos de esferas belíssimas,
mas que vieram estagiar com provas terríveis. Cornélio Pires nos conta um fato desse, numa poesia escrita por ele, que tem como título A Despedida de Vital. Ele diz assim: lua cheia, na choça a que se apega, morre Vital, velhinho, olhando o morro. Por prece, escuta a arenga do cachorro, ganindo nas touceiras da macega. Pobre amigo, agoniza sem socorro, chora lembrando o milho na moega. 80 anos de lágrimas carrega na carcaça, jogada ao chão, sem forro. Suando, enxerga um moço na soleira. Eu sou leproso, avisa em voz rasteira. Mas, diz o moço, envolto em luz dourada: Vital, eu sou Jesus, venha comigo. E o velho sai das chagas de mendigo para um carro de estrelas da alvorada. Vital havia optado pela lepra, para acabar com os resquícios de orgulho e de vaidade que ainda palpitavam em seu coração. Era nobre, de esferas nobres da vida espiritual. 80 anos de lágrimas carrega na carcaça, jogada ao chão, sem forro. No momento de sua morte, é Jesus quem o vem receber. E o pobre Vital, que ninguém ia vê-lo, suando, enxerga um moço na soleira da porta e avisa: eu sou leproso, não entre não. Vital, eu sou Jesus, venha comigo. Foi a luz viva do mundo que veio buscá-lo, que veio recebê-lo. Essas histórias se repetem na literatura espírita. Precisamos ter muito cuidado com aqueles que nos batem à porta. Quando abrimos, é um drogado, trêmulo, a testa empapada de suor, pedindo-nos um pouco de comida. É uma jovem que nós dizemos desocupada, preguiçosa, não quer trabalhar. É preciso que tenhamos cuidado. Os nossos olhos não veem aqueles que trouxeram aquela criatura à nossa porta. Nós ignoramos a história de cada um, nem nos compete sabermos a história de cada um. Nos compete sim dar àquele que nos pede. Se os nossos olhos pudessem ver o anjo de luz que trouxe aquele indivíduo à nossa porta, vai ali, é Djalma, presidente do Leopoldo Machado, peça, ele vai lhe dar. Me dê um pouco de comida,
E o camarada às vezes está com pressa de sair. Vem outra hora, eu agora não posso te atender, tá? Venha depois, tá? Frustrando o pedinte e quem trouxe o pedinte. Precisamos ter bastante cuidado. É um drogado, é um viciado, é um beberrão, é uma beberrona. Abrindo parênteses, é um doente da alma. Desse aí, Papai do Céu está com o olho em cima dele. Por que eu digo isso? Porque o filho de uma mãe que teve 10 filhos e um entrou pelo caminho do crime, é justamente aquele que ela está de joelho aos pés da Virgem, ou suplicando ao Senhor da vida, que abençoe o filho, ele é doente, meu filho é doente, cuide de meu filho. Ela que é uma pecadora, pede pelo filho, e ele, o Pai do infinito, o autor e o criador do amor, que criou a vida, sustenta a vida e abasteceu a vida com tudo quanto cada um de nós necessitamos para viver, sem pagarmos um tostão por isso. Viajamos numa nave fantástica, suspensa na imensidão, 6 trilhões de toneladas, não tem uma estaca sustentando, numa velocidade fantástica, 1.600 quilômetros, em torno do Sol. No ano, ele faz esse percurso, girando em torno do próprio eixo, e não despenca 7 bilhões e meio de habitantes dentro dessa nave fantástica, bela, suspensa. Esse aí está de olho em cada um de nós, principalmente aqueles que entraram por caminhos tortuosos. Esse Pai nos manda à nossa porta, eu conheço, ele vai fazer alguma coisa, e a nossa pressa, a nossa insensatez, porque achamos que é uma desocupada, achamos que é um drogado, que é um viciado, o dinheiro que pega é para beber, é para... A doutrina de Jesus pede para que não julguemos, não meçamos os outros pela nossa bitola, porque com a medida com que medirmos os outros, nos medirão também a nós. Aquilo com que fazemos aos outros, a vida nos devolve da mesma intensidade. Então, procuremos o caminho do bem, a prática do bem, a prática da caridade. A nossa casa, estamos protegidos do vento, da chuva, do frio. Muitas vezes no armário, no guarda-roupa, nessa época de frio, estamos com um cobertor novo que compramos, e aquele que a gente usava está lá, guardadinho. Os Espíritos nos dizem, sobra na casa da gente, é necessidade na casa de alguém. É preciso aprender a desapegar, a nos desapegarmos das coisas nas quais nós nos apegamos. Mas eu usei tanto tempo, eu não vou dar não, qualquer dia desse eu vou usar ele de novo. E deixamos de fazer um gesto bom, uma coisa boa. Nós somos espíritos milenares, já tropeçamos dezenas e dezenas e dezenas de vezes no mal. É por isso que volta e meia a gente volta a tropeçar. Diz Emmanuel,
porque a nossa permanência no mal é milenar. Há um vínculo entre a gente e essas forças que é preciso que nos libertemos. Desconectemos a mente. É aqui, é na mente que tudo acontece. Procuremos limpá-la convenientemente, pensando no bem, pensando no amor. Hoje as mensagens nos pegam de surpresa. É um celular que toca, quando a gente vê, é uma imagem. A mente fixa. Emmanuel nos diz que a memória fotografa. E a memória guarda aquilo que nós vimos. O erro do outro que nós comentamos, a memória ela fotografa e digere aquele alimento, aquela lembrança, aquela imagem, nós digerimos e elas ficam guardadas nas dobras da alma. E como tudo progride, cedo ou tarde, aquela imagem adormecida, ela aflora. E nós passamos a nos comportar da mesma maneira com que criticávamos os outros. Aquilo que vemos e censuramos na vida dos outros, a memória grava e digere aquilo. A gente fica, numa linguagem nordestina, remoendo no pensamento aquele fato, aquela imagem, aquele filme, aquela cena. E aquela imagem, ela fica guardada nas dobras sutis da alma, e que com o tempo ela aflora, e nós passamos a nos comportar da mesma maneira com que a gente falava da vida dos outros. A fofoca é um perigo, nós temos que ter cuidado, porque nós próprios seremos vítimas dela, porque é aquilo que a gente censura, que a gente critica, não é? Nós somos passíveis de fazer também. Então é bom a gente entender e compreender o erro dos outros. Ele errou, eu também posso errar. Ele fez isso, mas eu também posso fazer isso. Ter compaixão do erro do outro, porque a gente não é diferente. Nós não somos diferentes. Então, em Jesus, nós teremos sempre o modelo e guia das nossas atitudes, das nossas vidas. A doutrina nos apresenta Jesus como modelo e guia das nossas vidas. O mundo está distante do Cristo, não é? A psicosfera do planeta não está nas melhores fases, não é? O ódio na nossa nação por questões políticas ainda predominam, e a psicosfera do nosso país pode ser modificada por nós, porque a psicosfera é o reflexo daquilo que a gente está pensando, vivendo, sentindo, das nossas emoções. E se as nossas emoções estão para baixo, o nosso psiquismo também está para baixo. É preciso, com o pensamento, pensar no que é bom, no belo, na alegria, no pássaro que voa, na criança que corre, na criança que sorri, na flor que desabrocha, no mar, na montanha, no bosque, na paisagem, na beleza da vida, e agradecer por isso, e tirar daí, não é, a vitamina, se é que a gente pode falar assim, a substância que servirá de alimento para as nossas vidas, porque nós somos o reflexo de nós mesmos. Se a gente está para baixo, atraímos companhias naquela faixa em que nos encontramos, para baixo. Se a gente eleva a emoção, o sentimento, a alegria, o bom ânimo, a gente sai de faixa e vibra na faixa dos que estão nessa faixa de alegria, de emoção, de contentamento, de paz, de saúde.
Tudo depende de nós. A vida não se acaba com o corpo. A vida prossegue. Nós não nascemos no berço. Nós somos de ontem, como de Jó, lá no livro de Jó. Nós somos de ontem e ignoramos isso, escreveu Jó. Nu saí do ventre de minha mãe, e nu a ele retornarei. Os estudiosos dizem que Jó está falando de reencarnação. A vida prossegue, a vida é bela, a vida é linda, dorme em nós possibilidades fantásticas. Da fonte geradora, da fonte criadora, trazemos em nós isso. Nós temos que voltar e meditar nisso, acordando essas potencialidades que estão em nós. Jesus é o embaixador da compaixão. A sua doutrina é de amor, é de esperança, é de alegria, nunca adoeceu. Os evangelhos nunca dizem que Jesus esteve doente. Era dotado de um otimismo e de uma alegria, cuja presença era fantástica. Era fantástica. Emmanuel vai nos dizer isso, na obra Há 2000 anos, quando ele sai em busca de Jesus para curar a filhinha que estava leprosa, e ele, por aquelas paisagens onde Jesus costumava frequentar, ele disse que de repente ouviu passos de alguém que ia na sua direção, e quando ele levanta a vista, não foi difícil reconhecer naquele vulto majestoso a figura de Jesus. Ele disse que o seu coração, as emoções que ele sentiu, ele não sabia descrever, foi maior do que a emoção que ele teve quando foi designado senador diante de Júlio César em Capri. A emoção diante de Jesus foi bem maior. Quando ele deu por si, estava chorando, como ele vai dizer, meus olhos que poucas vezes haviam chorado. Ele descreve aí um momento de uma beleza singular. Ele vai dizer, foi quando forças irresistível fez-me ajoelhar na relva banhada em luar. Ele vai dizer, tratava-se de um homem ainda moço, que deixava transparecer nos olhos profundamente misericordiosos, beleza suave e indefinível. Longos e sedosos cabelos emolduravam-lhe o semblante compassivo, como se fossem fios castanhos, levemente dourados por luz desconhecida. Sorriso divino, revelando ao mesmo tempo bondade suprema, e singular energia irradiava de sua figura, majestosa e melancólica, uma irresistível fascinação, não é? Aí ele descreve aí uma coisa interessante, uma força irresistível fê-lo ajoelhar-se na relva lavada em luar, como se dissesse, te curva, estás diante do embaixador do mundo, do governador do planeta. Esse coração aí veio até nós nos dizer da necessidade de nos amarmos, de nos respeitarmos, de nos querermos bem, de não querermos só para nós, repartir o pão na possibilidade da conformidade com a nossa possibilidade,
trabalhar pelo outro na conformidade das nossas forças. Porque a doutrina espírita vem nos dizer que nós seremos responsáveis pelo mal que praticamos, como responderemos pelo bem que deixamos de fazer, e por todas as consequências advindas do bem que a gente deixou de fazer. Nós responderemos por isso também. Não é? Alguém nos bate à porta, alguém nos pede um pão, um prato de comida, por um motivo ou por outro, nós negamos. Aquele indivíduo sai da nossa porta, tem um passamento, como se diz aqui no Nordeste, cai, bate com a cabeça, a testa no meio-fio, morre. Para o mundo, eu não tenho culpa de coisa alguma. O homem caiu ali, morreu. O mundo espiritual, entretanto, vai perguntar: mas por que foi que esse homem caiu aqui? Os anjos que tomam conta dele e do trecho da rua vão dizer: esse homem vem passando sérias dificuldades. Comeu ontem, hoje pediu naquela casa, naquela, e na casa de Djalma, e acabou de pedir, ele não atendeu. Ele, muito fraco, teve um passamento, caiu, bateu com a cabeça no meio-fio, desencarnou. Essa morte aí, eu e os outros que negamos, somos responsáveis. Responderemos pela decorrência, pelas consequências do bem que a gente deixou de fazer. Pelas consequências do bem que a gente deixou de fazer. Respondemos também pelo mal feito e pelo que deixamos de fazer de bom. Isso é responsabilidade sobre os nossos ombros, não é? Coisa que a gente não sabia, mas que os mentores espirituais vêm nos dizer. É preciso tomarmos mais cuidado, exercitarmos a compaixão, exercitarmos a misericórdia, termos mais dó da dor do outro, que é muitas vezes mais séria do que a nossa. Muitas vezes nascemos no lar, cujos pais puderam nos colocar no colégio, nos dar alimentação 3 vezes ao dia, roupas para vestirmos, mas muitos outros não gozaram nem gozam desses privilégios. É preciso exercitar a compaixão. Essa situação minha diante das vantagens e daquele diante da escassez não são obras do acaso. Estão adstritas no âmbito de leis eternas, leis de merecimento. Quem tem hoje poderá não ter amanhã. Quem não tem hoje poderá tê-lo amanhã. A vida é um ciclo. A vida é um ciclo. Uns estagiam na opulência, na riqueza, outros estagiam na escassez, na pobreza, na miséria, porque já tiveram e não souberam possuir. Nunca deram um pão, nunca tiveram compaixão de ninguém, e a vida, sábia e amorosa, nos educando para a eternidade, nos mostra agravarmos de uma vez por todas na alma, estagiando na miséria e na escassez, como é bom ter, como eu gostaria que alguém me desse um prato de comida, como eu gostaria que alguém me desse uma roupa que não usa mais, um sapato, uma sandália para eu pôr nos pés. A vida é uma escola fantástica, e todos nós, e cada um de nós estamos matriculados nesse educandário da vida, para aprendermos com vista ao futuro, com vistas ao porvir, porque nós somos filhos de Deus, a morte não nos mata,
e a felicidade, a eternidade e a plenitude é o destino de cada um de nós, de todos nós. Boa noite a todos e obrigado pela atenção. Agradecemos ao nosso irmão e amigo Djalma. Tenho certeza que todos apreciaram e entenderam a sua mensagem. E na noite de hoje, quero dar mais um aviso que o presidente da casa está se recuperando de uma virose ainda. Com certeza ele virá terça-feira. E Sibeli está aqui hoje também, que como é Dia dos Pais, nós queremos deixar aqui nossa mensagem de alegria, de gratidão e de respeito a todos vocês que são pais, que levam essa missão à frente com dedicação. E queremos homenagear a todos vocês, pais, tanto aqui presentes como os que estão nos ouvindo. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão.